Olá, eu sou a Elizabeth Costa e este é mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Hoje temos um episódio com dois caminhos que se cruzam. De um lado, os vencedores do Festival Pods, a grande celebração do podcasting em Portugal. Do outro, um movimento internacional que nos lembra que o podcast também pode ser uma forma de sermos solidários. Vou dar-te a conhecer o Podcaston 2026. Pelo meio, há a conversa com a Ana Xavier, a partir dos Estados Unidos, sobre os desafios que se colocam aos podcasters no ano que agora estamos a começar a viver. E logo a seguir, o Tiago Loureiro vem desmontar mais um mito muito comum entre os podcasters. Fica para ouvir. No passado dia 18, curiosamente o mesmo dia da segunda volta das eleições presidenciais, aconteceu a 7ª edição do Festival Pods. O único festival em Portugal que premia, em várias categorias, os podcasts que se fazem por cá. Para a equipa do Popcast foi uma alegria enorme perceber que tínhamos praticamente uma dezena de podcasts entre os nomeados. Por isso, ficam novamente os nossos parabéns a todos, porque só o facto de estarem nomeados já os coloca entre os melhores. O grande vencedor da noite foi o podcast da Renascença, O Retorno das Três Irmãs. Uma série extraordinária sobre a maior ponta aérea do mundo. São 5 episódios sobre o regresso de quase 500 mil de portugueses há 50 anos. Senhores passageiros, este voo tem como destino o Retorno das Três Irmãs. Procure o seu lugar e ouça as instruções de segurança. Viajamos até 1975, o ano da ponta aérea, uma das maiores operações de repatriamento da história da aviação mundial. Em 5 episódios, atravessamos zonas de turbulência histórica e instabilidade social. O Retorno das Três Irmãs, sempre às terças-feiras em podcast e em rr.pt. O Retorno das Três Irmãs conquistou o prémio Narrativa e Podcast do Ano na mais recente edição do Festival Pods. Parabéns aos autores. Se ainda não ouviste, tens mesmo de o fazer. O Retorno das Três Irmãs está no Popcasts, é claro. Estive à conversa com Ana Xavier, fundadora do The Podcast Space, que a partir dos Estados Unidos partilhou algumas ideias sobre os desafios de 2026. Um ano que de repente já não é assim tão novo. Ana, qual é para ti o principal desafio deste ano no universo dos podcasts? Vamos continuar a inovar, obviamente. Ok, qual é que é a tua grande inovação para começar assim um ano? Já tens Olha, alguma ideia? acho, mais ou menos, tenho andado a pensar, e eu gosto de pensar de forma, sem ser aquela pressão, sabes? Aqui nos Estados Unidos tem aquela mania de, faz o plano para o ano todo, e qual é a tua palavra do ano? Às vezes, estamos tão envolvidos no trabalho que não temos aquela ideia de pensar de forma expansiva, não é? E sonhar e de ser mais criativo. E então, o que já comecei a pensar é que este ano vai ser um bocado de desafiar-me mais, de forma criativa, ou seja, fazer episódios, mas fazer episódios, por exemplo, olha, no ano passado queria fazer episódios, por exemplo, a andar de bicicleta e tipo pensamentos ou tipo aqueles voice memos em que tu gravas tipo um bocadinho mais rough, digamos assim, experimentar formatos diferentes para ver como gosto. Por exemplo, no ano passado experimentei fazer emissões em direto e adorei fazer no YouTube, fazer live stream, portanto gostei muito. Por isso, olha, este ano talvez mais conteúdo em direto e quem sabe talvez direto em conferências, olha, vamos ver, ainda estou assim, está tudo um bocadinho no ar, mas é mais desafio este ano. E No para ano ti? passado deixámos o desafio de pelo menos publicarmos, ou seja, vamos lá, vamos pôr os podcasts na rua. Exatamente, acho que sim, acho que sim. E ainda por cima, tu e eu, que temos o nosso background de jornalismo, é fazer quase um vox pop, quase entrevistas na rua, sim, acho que sim. Mas olha, e tu, conta-me, O que que é que eu vou desafios tens para fazer? este ano? Desafios para este ano. Olha, enfrentar o vídeo com coragem e alma, porque eu acho que vai ser. Eu vou querer crescer nessa área este ano, que é sempre uma coisa que tem ficado um bocadinho para trás, apesar de, vou-te dizer, para mim a paixão é o áudio. Eu sou uma mulher de rádio, como se costuma dizer, trabalhei sempre em rádio e, portanto, confesso que tenho o bichinho, não vou dizer da rádio, mas do áudio, porque até pelo meu próprio consumo. É assim, eu consumo muitos podcasts,
vídeo sem os ver, de facto, porque eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de estou a fazer outras coisas, é mesmo essa liberdade de estou a fazer outras coisas e estou a ouvir, mesmo sabendo que se eu quiser, eu posso dar uma espreita dela e ver o que é que está a acontecer, percebes? Acho que para mim esse é o grande encanto do podcast. É assim, eu acho que o podcast não pode perder isso. Vídeo, sim senhor, acho que neste mundo no momento em que estamos, é impossível perder o vídeo, perder a imagem, porque o nosso mundo vive de imagens, não é? Mas, de qualquer das formas, acho que o podcast deve manter este seu lado, de empresta-me o teu ouvido, deixa-me ouvir-te, porque acho que foi aí que nasceu e acho que aí é que ele assume toda a sua essência. Mas pronto, isto é um bocadinho filosófico. Não, Mas, aliás, é uma boa pergunta, porque há muita gente a perguntar-se, aliás, como indústria, há muita gente que diz, mas o que é um podcast? O que é que define um podcast? E muita gente diz respostas diferentes, não é? pois. E Olha, o ano digamos que. passado, o Glenn Glenda, que é o CEO da Acast, disse-me no Web Summit que o podcast é um conteúdo narrativo, que, cuja escolha está não num algoritmo, mas na vontade de quem ouve ou vê. Portanto, para ele é um conteúdo narrativo em episódios, feito em episódios, cuja escolha, ouvir ou não ouvir, está completamente nas tuas mãos e não nas mãos de um algoritmo. És tu que tens de fazer play para ouvir e para consumir aquele conteúdo. E isto pareceu-me uma boa definição. Interessante. Por acaso, acho que tinhas comentado isso comigo, mas a que me vem assim mais à mente foi a descrição do James Cridland, da Pod News, que ele tinha dito que o podcast, acho que ele disse isto no Podcast Show, o podcast é algo que mantém os nossos ouvidos ocupados, ou que funciona se não estivermos a olhar para uma televisão, ou se não estivermos a ver, funciona unicamente de forma auditiva. Lá E voltamos nós ao áudio. Nós funciona, estivemos aqui a exato, conversar e estivemos aqui em loop e voltámos. A raiz de toda esta história acho que continua a ser o áudio, mas como te digo, começámos esta conversa, eu comecei a falar contigo, a dizer que o meu desafio de 2026 ia ser o vídeo, mas mantemos-nos bem coladinhos ao áudio, que exato. é a minha grande paixão. Exato, e lá está, é assim também como tudo temos que inovar. Olhando para as rádios em Portugal, praticamente todas as rádios que são de médio a tamanho grande têm vídeo, têm webcams nos estúdios, não é? Portanto, se calhar não para todos os episódios, mas existe uma transmissão de conteúdo online. Eu lembro bem quando saí de Portugal, que havia as webcams em todas as rádios, não é? E toda a gente ia à net Cada vez e ia ver. mais, cada vez mais, Exato. exatamente. Portanto, de forma a manter a essência do áudio, mas experimentar um bocadinho mais, porque não é? E olhar para isso como um desafio criativo, sabes? Que não é olharmos tipo velhos do Restelo, sabes? Exato. Que é tipo, ai não, vamos ter que mudar. Não, é de género, ok, eu posso me desafiar e posso crescer e como não aproveitar já que somos os criadores deste conteúdo, aqui fala-se muito de ter personal agency, ou seja, ter o poder de decisão sobre as coisas e por que não inovarmos um bocadinho. Por isso gosto muito desse teu desafio de ser de vídeo, Elizabeth. Pronto. Neste início de 2026, vamos então inovar e ser criativas. Pode ser? Ana, Ótimo. até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Obrigada, Elizabeth. Neste episódio regressa também o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais e colaborador habitual do Por Dentro Com. Desta vez ele propõe-se desmistificar um dos maiores mitos do podcasting. Publiquei um novo episódio e pronto, já não é preciso fazer mais nada. Quem faz podcast sabe bem que a realidade é outra. E o Tiago explica porquê. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Hoje vamos desmontar mais um mito. Episódio publicado, trabalho terminado. Eu meto o meu episódio no podcast, no Spotify, no Apple e pronto. As pessoas que gostam do meu tema acabarão por encontrá-lo. Os algoritmos fazem a magia da recomendação. Publicar é só meter a garrafa com a mensagem no mar. Para alguém a apanhar, precisas de mais. Vamos às más notícias primeiro. Os algoritmos não adivinham o teu tema e o ouvinte decide muito rapidamente se fica no teu conteúdo com base em título, descrição, capa e primeiros 60 segundos de escuta.
Agora as boas notícias em formato de checklist ultra rápida, acionável e diferenciadora. O título tem de refletir o benefício mais assunto. Não chega episódio 12. Tem de ser algo do género: como negociar aumento sem ansiedade em 3 pontos. Uma descrição explicativa, o que é, para quem é e o que resolve. Capítulos, estruturar o episódio de forma que se consiga navegar nele, ajuda a vender o conteúdo e aumenta o tempo de escuta. E clipes, 2 a 3 cortes para redes sociais. O teaser continua a ser essencial na distribuição do conteúdo. E no fim, uma frase clara: se isto ajudou, envia alguém e segue o podcast. É um call to action simples, mas funciona. Em suma, não fiques à espera que a clientela entre pela tua porta. Vamos nós criar condições para isso. O trabalho do podcaster é árduo, muitas vezes gastas mais tempo na promoção que na produção, mas aqui é que está a chave do sucesso, entre o fazer e o esperar que aconteça. O Tiago Loureiro regressa no próximo episódio com mais dicas essenciais ou um ou outro mito para desmistificar. Há projetos que existem para muito mais do que somar downloads. O Podcast On é um deles. Esta maratona internacional junta todos os anos criadores de podcasts em áudio, vídeo ou live stream com um objetivo muito claro: usar o poder das histórias para dar visibilidade a causas sociais e aproximar pessoas que normalmente não se cruzam. O Podcast On é uma iniciativa sem fins lucrativos que nasceu em França em 2023 com cerca de 300 podcasters francófonos. Desde então não parou de crescer e em 2026 já reúne mais de 2.500 criadores em mais de 60 países. E ainda vais a tempo de te inscrever. A ideia é simples. Entre 14 e 20 de março, cada podcast dedica um episódio a uma causa à sua escolha. Pode ser uma ONG, um projeto comunitário, um tema com impacto social. Vale tudo: entrevista, reportagem, conversa, vídeo ou um episódio em direto. O que importa não é o formato, é a intenção. Dar palco a quem raramente o tem. Ligar criadores às organizações do terreno e mostrar que o podcast em português também pode ser uma ferramenta de responsabilidade social. E atenção, o registro é totalmente gratuito e não há qualquer obrigação de angariar fundos. O objetivo é apenas gerar visibilidade para as causas. Se tens um podcast, grande ou pequeno, profissional ou independente, há espaço para ti. No Popcast, acreditamos que o podcast pode ser mais do que entretenimento. Pode ser ponte e ajuda concreta. Descobre o Podcast On 2026 e junta-te a este movimento, porque há causas que merecem ser ouvidas. Há mais informações no blog do Popcast. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Por Dentro Com. Hoje celebramos os vencedores do Festival Pods e ouvimos a visão da Ana Xavier sobre o que aí vem. Aprendemos com o Tiago Loureiro que publicar não chega e conhecemos um movimento que nos lembra que o podcast também pode mudar vidas. Chama-se Podcast On. Se gostaste deste episódio, já sabes, ouve, partilha e passa a palavra. O Popcast existe para isso mesmo, para ligar pessoas através das histórias. Eu sou a Elizabeth Costa, encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, boas escutas!